Graça e paz. Hoje nós estamos no capítulo 10 do livro de Apocalipse. Lembra que no sexto selo para o sétimo selo nós tivemos o intervalo? Isso pode ser conferido em vídeos anteriores. Hoje nós temos um intervalo. Nesse intervalo acontece dois eventos especiais. Um dos eventos trataremos agora, quando João come um pergaminho, um livro, um rolo trazido por um anjo forte. E no próximo vídeo trataremos das duas testemunhas. São os dois eventos que acontecem entre o intervalo da sexta e da sétima trombeta. No versículo 1 e 2 do capítulo 10, nós temos um anjo. Esse anjo, ele tinha um arco em sua cabeça como um arco-íris, o rosto como o sol, a sua voz era como o leão. Esse anjo trazia um pergaminho, um livro, um pequeno livro. Algumas pessoas acreditam que pelo fato desse anjo ser muito grande, entende-se que o anjo era muito grande, até pelo fato de colocar um pé na terra e outro pé no mar, então que o livro ficou pequeno porque o anjo era muito grande. Mas de fato o texto é claro em dizer que o livro era pequeno. Estava vestido de nuvem e ele tinha os pés como coluna de fogo. E diz a Bíblia que esse anjo chega e coloca um pé no mar e outro pé na terra. O pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. O pé direito na terra fala de Israel. E o pé que estava no mar fala-se das nações. Então, colocar o pé no mar e colocar o pé na terra, isso fala tomar domínio completo, como se estivesse reivindicando a posse. Porque a palavra de Deus, nós vemos que a promessa de Deus, onde pisar a planta do vosso pé, o Senhor te dá por herança. Então, para os judeus, colocar a planta dos pés em uma terra significa posse. Algumas pessoas confundem esse anjo com Jesus Cristo. De fato, a minha filha, que tem 5 anos, quando viu o desenho que eu fiz, não sei se está claro para vocês, ela bateu o olho aqui, ó, um rosto, uma cabeça de sol, um corpo, um livro e os pés de fogo. Ela falou, é Jesus. Mas para uma criança que não sabe ler, que nunca leu Apocalipse e que viu um desenho por alto, que eu fiz o desenho, então ela logo interpretou que é Jesus. Jesus é o sol. Com respeito a essa interpretação de que esse anjo seria Jesus, eu fiz aqui um paralelo. Jesus aparece no livro de Apocalipse, no primeiro capítulo, e João descreve as suas características. Quais eram? Esse anjo tem voz de leão. Jesus, no capítulo 1 de Apocalipse, descrito pelo próprio João, tinha voz como de muitas águas. O anjo traz um arco na cabeça como o arco-íris. Jesus tinha na sua destra 7 estrelas. O anjo estava vestido de nuvem. O anjo tinha colunas como de fogo. Jesus tinha os pés como latão reluzente que tinha sido polido no fogo. O anjo coloca os pés sobre o mar e sobre a terra, como se estivesse reivindicando a posse. Jesus chega e diz, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, o ômega, o que estive morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho em minhas mãos a chave da morte e do Hades, no capítulo 1 e o versículo 18 do livro de Apocalipse. Com respeito ao anjo, João toma o livro da mão dele para comer. Com respeito a Jesus, João prostra diante dele e recebe ordens para escrever.
É interessante que quando Jesus aparece para João no capítulo 1, ele tem ordem para escrever. E agora no capítulo 10, ele teve uma ordem vinda dos céus para não escrever o que os 7 trovões disseram. E por que não é muito claro, não é muito provável que esse anjo seja Jesus? Primeiro, nós não vemos João prestando uma reverência a esse anjo. Segundo, no livro de Apocalipse, Jesus não parece como anjo. Terceiro, esse anjo estende as suas mãos, a sua mão direita, e faz juramento a Deus. Dar-se a entender que se tratava de uma criatura e não de uma divindade. Outra interpretação desse anjo é que ele seria Gabriel, que significa poderoso do Senhor. Mas de fato, a Bíblia não afirma quem é esse anjo. E eu já falei para vocês aqui, sempre que vocês depararem com alguém que quer explicar coisas que a Bíblia não explica, toma cuidado, sempre estará se tratando de alguma seita para confundir a cabeça de vocês. Eles querem mostrar uma revelação, eles querem ser o Deus, eles querem se colocar no lugar de Espírito Santo, no lugar de Deus. Cuidado com essas pessoas. Aqui eu trago para vocês as interpretações que se tem por aí, mas ficamos bem claro que a Bíblia não diz se o anjo é Jesus ou não. De fato, eu não acredito que seja Jesus. E se for Jesus? Não tem problema, não estou nem aí se for Jesus. Não faz diferença para mim. Se Jesus tiver descido do céu, deixado a igreja sozinha um pouquinho lá, nas bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo, e vindo aqui na terra para tomar posse, eu não tenho problema com isso. O arco que estava sobre a cabeça do anjo, isso mostra fidelidade à palavra de Deus, fidelidade ao escrito, no livro de Apocalipse e no livrinho que ele estava trazendo escrito. Vocês lembram quando Deus prometeu para Noé que não destruiria mais a terra em água? Então, como sinal disso, foi colocado o arco no céu, o arco-íris. Agora esse anjo vem, ele traz um arco. É como se ele estivesse, grosseiramente falando, como um anel, um sinete, como uma marca de Deus para provar que vai cumprir o que está escrito. Saindo da figura do anjo, nós temos o versículo 3 e o 4. Fala da voz como de leão. Voz como de leão, vocês verão isso em Amós, no capítulo 3 e o versículo 8. Em Oséias, no capítulo 11 e o versículo 10. Eu não estarei lendo para vocês, porque senão o vídeo fica longo. Mas anotem e confira, por favor. Então a voz como de leão sempre traz uma ideia da voz de Deus. Ou, no caso, do anjo que vem em nome dele. Vamos imaginar a figura. O anjo chega, coloca um pé na terra, o outro pé no mar e brada como leão. Quando esse anjo brada como leão, você já ouviu um leão rugindo no zoológico? É uma coisa assim impressionante, treme a terra. Então esse anjo brada. Quando ele brada, houve 7 trovões. João, quando ouviu os trovões, e ele já tinha recebido autorização para escrever no capítulo 1, João começa a notar o que os trovões disseram. E nesse momento, João recebe ordem para selar. Sela, não escreva o que os trovões disseram. Em Daniel, no capítulo 12, do versículo 4 até o 9, nós vemos também Deus falando para Daniel, sela. Ou seja, alguma parte da visão não deveria ser revelada.
Agora aqui em Apocalipse, no capítulo 10, nós vemos Deus também falando para João: sela, não escreva. E os 7 trovões da voz que ouviu do céu. Então o anjo brada. Quando o anjo brada, ouve-se os 7 trovões. João ia escrever o que ouviu nos 7 trovões e recebeu ordem para não escrever. Trovões no livro de Apocalipse sempre está relacionado com a voz de Deus e inclusive sempre tem juízo. Isso pode ser conferido em Apocalipse capítulo 8 e versículo 5, em Apocalipse capítulo 11 e o versículo 19, e Apocalipse capítulo 16 e o versículo 18. A voz como de trovão, ela é sempre seguida de juízos, tá bom? Então, não queira você ouvir a voz de Deus como voz de trovão. Prefira ouvir uma voz mansa e suave, como o hino da harpa cristã que diz: manso e suave, Jesus está chamando. É igual Elias quando estava na caverna. Veio terremoto, veio vento, veio fogo e depois uma voz mansa e suave. Em Salmos, número 29, versículo 3, porque Salmo não é capítulo, Salmo é número, porque são hinos. Então, Salmo número 29, versículo 3, nós vemos também uma referência da voz de trovão com a voz de Deus. Terceira parte, do versículo 5 e 6. Esse anjo estende as mãos para o céu, faz um juramento a Deus, e esse anjo mostra que Deus tem pressa. Ele diz que estava próximo de cumprir tudo o que foi profetizado pelos profetas, pelos antigos profetas. Tem pressa para quê? Para o governo milenial de Cristo. Nós acreditamos nisso. Deixe-me ler aqui. Daniel, capítulo 12, versículo 7, diz assim: e ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda aos céus, e jurou por aquele que vive eternamente. É o mesmo que o anjo fez. Que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Aqui, Daniel ouve, mas não entende. João não disse que não entendeu. Ele disse que ia escrever, mas não foi permitido. E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras são fechadas, seladas, até ao tempo do fim. Então, Daniel também teve ordem para fechar, selar as palavras que ele não entendeu. João tem ordem para não escrever. Daniel não entende. João não pode escrever. Quarta parte. Qual que é o propósito das semanas de Daniel? É banir o pecado, a injustiça, não é? Qual que é o propósito de Deus na terra? É de varrer, de purificar essa terra, é de trazer os homens ao arrependimento. Então, na quarta parte, no versículo 7 do capítulo 10 que nós estamos, a pressa de Deus, o propósito que foi profetizado pelos profetas antigos, é para banir o pecado, a injustiça, para que seja reinada a paz no governo de Cristo. Na quinta parte, o versículo 8 ao 10, a voz que falava com João diz para ele: vai e pega o livro que está aberto na mão do anjo. Gente, a questão do livro aberto na mão do anjo não deve ser confundido com aquele livro do Apocalipse capítulo 5, que já falamos em vídeos anteriores. Aquele livro estava selado e era um livro muito importante. Este livro aqui é chamado de livrinho. Então tomem cuidado, porque esse livro aqui já está aberto.
Esse aqui João pode comer. O outro livro tratava de história da humanidade inteira. Então João vai até o anjo, pede o livro e o anjo dá instrução para João e diz para ele assim: olha, nos seus lábios, na sua boca, ele será doce como mel, mas no seu ventre ele será amargo como fel. A questão de comer o livro, nós vemos também o profeta Ezequiel no capítulo 2, do versículo 8 ao capítulo 3 e versículo 3, nós vemos a passagem onde o profeta Ezequiel também é dado de comer ao livro. Jeremias também, no capítulo 15, versículo 16, diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim como o gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então nós vemos aqui também o profeta Jeremias falando de comer o livro. Isso então não é um assunto específico, exclusivo do livro de Apocalipse. Com respeito à palavra de Deus ser como o mel, nós lemos em Salmo número 19, versículo 10 e Salmo 119, versículo 103. Já ouviu falar que nós somos aquilo que nós comemos? Quando João come esse livro, significa que ele estava digerindo, aquilo estava fazendo parte da vida dele. É por isso que nós dizemos às vezes que alguém entra no evangelho, mas o evangelho não entra na pessoa. É porque essa pessoa, ela não digere o evangelho. Ela não alimenta da palavra de Deus. O que acontece aqui? O pregador da palavra precisa ser aquilo que ele está pregando. E pregar a palavra de Deus é muito gostoso, mas o resultado, ele pode ser desastroso. João estava recebendo uma palavra gostosa de Deus, mas essa palavra traria juízo, justiça sobre a face da terra. E para finalizar, a sexta parte do capítulo 10, que João deveria profetizar ainda a povos e nações. Observem uma coisa aqui. O anjo coloca um pé sobre a terra e outro pé sobre o mar. Terra pode simbolizar Israel. Mar pode simbolizar o restante dos povos, da humanidade, dos gentios. Então nós vemos que houve 7 trovões que não pôde ser escrito. E terão, depois da 7ª trombeta, mais 7 taças. As taças trarão eventos universal, ou seja, elas são eventos mais catastróficos. E nós vemos o profeta Malaquias profetizando que não ficará nem raiz e nem ramos. Então a questão de profetizar sobre povos é porque parece que o juízo será mais completo a partir da 7ª trombeta. Pessoal, ficamos por aqui no livro de Apocalipse. Mais uma vez eu agradeço aí a todas as pessoas que estão participando conosco. Você que tem aproveitado os vídeos para colocar no seu canal. Deus abençoe, pastor João Peixoto, sua esposa Lideli Peixoto, nossa irmã Glorinha. Canal Nas Mãos do Oleiro. Tenha liberdade de reaproveitar nossos vídeos. Um grande abraço, Deus abençoe, até mais.